Olá, boa tarde. Agora 12h02, hora de Brasília. O NT Sul desta quarta-feira já está chegando com as principais notícias do dia para você. Na edição de hoje, você vai ver. Em reunião, prefeitos apresentam contraproposta para a gestão compartilhada do distanciamento controlado. Cachoeira do Sul tem mais de 1.300 famílias com casas construídas no improviso ou em áreas impróprias. A gente traz um panorama da movimentação política em Cachoeira do Sul para as eleições de 2020. Prefeitura retoma obras na ponte sobre o Arroio Amorim. E ainda, você vai conhecer um casal que vendeu tudo o que tinha para viajar, conhecendo projetos e histórias inspiradoras em todo o Brasil e no mundo. E como você já sabe, nós queremos a sua participação aqui no NT Sul. Então, envie a sua opinião, envie a sua informação, uma foto, um vídeo para o nosso WhatsApp, no número que é o 51997697129. Nós vamos mostrar aqui na nossa telinha. Você pode participar do NT Sul também, falando com a gente pelo Facebook, lá na nossa página, é facebook.com/TV Cachoeira. Vá mandando a sua mensagem enquanto a gente traz as notícias para você. O NT Sul já está no ar. A gente começa o NT Sul atualizando você sobre os casos de coronavírus em Cachoeira do Sul. A Secretaria Municipal da Saúde confirmou ontem mais 3 casos de Covid-19 na cidade. Os pacientes são 2 mulheres e um homem com idades entre 41 e 80 anos. A nota da terça-feira informou ainda 6 novos casos suspeitos e 8 descartados. Além disso, mais 4 pacientes estão recuperados do coronavírus, entre eles uma profissional da saúde. Agora, a Cachoeira do Sul tem 189 casos confirmados, 14 suspeitos e 721 já foram descartados. 137 são considerados recuperados e um foi a óbito. Você viu aí na tela que o número total de casos confirmados no município é de 189. Ontem nós noticiamos 187. Com os 3 casos de hoje seriam 190, mas a Secretaria da Saúde informou que um dos casos confirmados ontem não vai mais ser contabilizado para Cachoeira do Sul, já que a paciente reside em outro município. Portanto, um caso confirmado foi retirado da contabilização para Cachoeira do Sul. Então, reforçando, o número total de casos confirmados no município até agora é 189. Gente, prefeitos e associações de municípios do Rio Grande do Sul se reuniram com o Ministério Público para debater a proposta da gestão compartilhada do distanciamento controlado apresentada pelo governador Eduardo Leite. O encontro por videoconferência foi realizado na tarde de ontem. Entregue na segunda-feira à FAMURS, a proposta de cogestão do distanciamento controlado foi analisada em conjunto entre prefeitos, representantes das associações de municípios e Ministério Público Estadual nesta terça-feira. Segundo o presidente da FAMURS e prefeito de Taquari, Maneco Hassen, a ideia é elaborar uma contraproposta a partir das discussões. O Procurador-Geral de Justiça, Fabiano Dallazen, enfatizou não ser atribuição do MP a definição de políticas públicas, mas, uma vez definidas, fiscalizar o seu cumprimento. Dallazen declarou ver com cautela a descentralização das decisões relativas ao modelo de distanciamento social. O procurador acredita ser uma medida arriscada a alteração no modelo ao perder a centralidade da política pública de enfrentamento à pandemia. A proposta do Piratini oferece a possibilidade de cada macro-região, caso tenha consenso entre todos os municípios, optar se segue as regras da bandeira definida pelo Estado ou se adota as medidas da bandeira menos restritiva. O governo segue realizando os cálculos semanais do risco de avanço da Covid-19. Os prefeitos terão 48 horas após o mapa preliminar ser rodado para apresentar documento assinado por todos os prefeitos e com embasamento técnico. O governo acredita que dessa forma a medida consolida uma prática já adotada durante a fase de recursos, já que as regiões fazem a análise dos dados para a proposta com seus comitês técnicos. Para o governo, essa participação é importante porque eles conhecem melhor a realidade de cada cidade e as atividades que têm mais relevância para cada região. Na semana passada, a primeira proposta apresentada e que foi rejeitada pela FAMURS previa que os municípios decidissem autonomamente a adesão ou não
as bandeiras que demonstram o risco de contágio por coronavírus e as medidas de isolamento correspondentes. A contraproposta dos municípios, também discutida com o Ministério Público, deve ser encaminhada ao governo até o final desta semana. Entre as possíveis sugestões de mudança está a alteração na chamada regra 00, que prevê que municípios de regiões com bandeira vermelha que não tenham mortes e internações pela doença possam utilizar as regras e protocolos da bandeira mais branda, a bandeira laranja. A partir do dia 3 de agosto, as unidades da Receita Federal no Rio Grande do Sul vão passar a atender o público apenas no turno da manhã, das 8 ao meio-dia. Somente o Centro de Atendimento ao Cidadão de Porto Alegre, em razão da alta demanda, vai continuar atendendo em turno integral das 9 da manhã às 5 da tarde. A mudança faz parte de um plano de reestruturação do atendimento presencial, impulsionado pelos efeitos da pandemia da Covid-19. As unidades vão prestar serviços essenciais ao cidadão, como, por exemplo, os relativos a cadastro, situação fiscal, cópias de declarações e emissão de documentos de arrecadação, além de outros que não possam ser feitos pela internet. Para o atendimento, é necessário fazer o agendamento prévio, realizado preferencialmente por telefone. Com esse contato para agendamento, as unidades vão poder fazer uma triagem de casos que realmente demandem contato presencial. Em todo o Brasil, cerca de 7.900.000 famílias não têm moradia, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Outra situação é que, por necessidade ou então por falta de opção, muitas casas são construídas de improviso, em áreas impróprias e de alto risco. Aqui em Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul, mais de 1.300 famílias estão nessa condição, representando apenas uma parcela do déficit habitacional do município. Um improvisado pontilhão de madeira sobre o que resta de um barranco com cerca de 2 metros de largura é a passagem de quem mora no local conhecido popularmente como Ilha do Amor, no bairro Bom Retiro. Abaixo disso, muita água correndo e uma cratera que a cada chuva forte aumenta, dificulta a vida de quem mora aqui e ameaça as casas que já tiveram pátios bem maiores. A Chayane mora aqui desde criança. É horrível a passagem, tudo. Para se locomover ali, tem que se cuidar para não cair no barranco para baixo. Vocês que sempre improvisam essa passagem aqui. Ela já quebrou, o pai arrumou de volta. Já ficou ilhada muitas vezes aí? Já fiquei. Já fiquei de não poder sair por causa que a água sobe, daí o barranco vai caindo, né? Vai comendo. E ali, como tu vê, ali tá quase emendando cada lado. Locais e situações como essa integram um relatório da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, realizado em 2014 pela CPRM, empresa do governo federal ligada ao Ministério de Minas e Energia. A pesquisa de campo aponta áreas verdes e setores identificados como de risco alto ou muito alto para desastres naturais e inundações. Elas estão em 11 bairros locais, onde centenas de famílias construíram suas casas. Esse relatório, que embasa as ações da Defesa Civil, é também a principal referência da administração pública de Cachoeira do Sul quanto ao déficit habitacional local. Bom, o nosso déficit que a gente tem conhecido, né, de um mapeamento realizado pela CPRM, é superior a 1.300 residências que estão alocadas em áreas verdes, em área de risco, né? Então, nós estamos trabalhando, né, uma forma de identificação. Recentemente entregamos ao Ministério Público, né, uma identificação desses moradores que moram nas áreas que foram cedidas pela Prefeitura, em áreas de uso público, né, fazendo a identificação de todas estas famílias, e temos alguns projetos atendendo mais a questão do risco iminente, né, famílias que são afetadas por incêndio ou que estão em grave situação de risco e vulnerabilidade social. Em 2016, o Parque Primavera, no Alto do Amorim, foi invadido, principalmente por ribeirinhos do Rio Jacuí. E, mediante acompanhamento do Ministério Público, houve acordo entre a Prefeitura e 26 famílias puderam se estruturar no local. Afora isso, nos últimos anos, nenhum projeto habitacional ou de moradia popular foi executado. Segundo informações fornecidas por Rosia Real, titular da Secretaria do Planejamento, que abriga a Central de Projetos da Prefeitura, não há qualquer programa habitacional em andamento e nem financiamentos disponíveis a que o município possa se habilitar.
Diante disso, a Secretaria do Trabalho e Ação Social busca alternativas e já encaminha um projeto que poderá ser o embrião de uma política habitacional da Prefeitura. Para isso, uma área do município com localização não revelada já está com matrícula e licença ambiental em andamento na Secretaria do Meio Ambiente. E aí vamos ver qual o uso que será dado, né? Se ele será para um loteamento popular, aonde a prefeitura irá ceder o lote, ou também se poderá ser feito alguma espécie de financiamento através do FUNCAP, né? Podendo atender um público que possa comprar o seu terreno por um valor popular e acessível a estes moradores. De posse, né, deste loteamento, aí temos um diálogo com a comunidade cachoeirense, digamos assim, com as equipes que compõem a FUNCAP, né, entidades, para ver um percentual de lotes para famílias, de repente, de reassentamento, e um outro próprio, onde até um pensamento meu, que seja vendido a um preço justo, acessível, né? E que este recurso fomente a aquisição de novas áreas para nós ter uma política, sim, de habitação e atendendo as pessoas, não ser uma doação de terreno, mas ser feita, assim, uma maneira de que as pessoas possam adquirir um imóvel em área segura, né, com a sua matrícula, assim que fizer a quitação, essa pessoa tem o seu imóvel no seu nome, né, podendo, inclusive, acessar financiamentos da Caixa Econômica Federal, e que este recurso de um valor de um loteamento habitacional popular possa financiar outras moradias. Boa notícia, né? Essa que chega, que, portanto, a Prefeitura pretende aí ter um espaço, um local, uma área, né, para disponibilização e para que, enfim, essas famílias possam ter aquilo que é o mais digno, o mais básico, né? Uma moradia. 1.300 famílias aqui em Cachoeira do Sul estão, portanto, em locais de vulnerabilidade e que precisam ser deslocadas, né? Os servidores do Executivo Estadual que ganham acima de R$ 5.200 tiveram os salários quitados nesta quarta-feira. O governo do estado depositou na manhã de hoje os valores restantes para quitar a folha de junho para todas as matrículas. Quando o calendário de pagamento de junho foi divulgado, o governo previa terminar de pagar a folha somente em 10 de agosto. O calendário de pagamento do salário de julho deve ser divulgado amanhã. Gente, nos últimos meses nós temos visto muitas coisas mudarem e uma delas é a educação. O formato que era usado nas instituições de ensino precisou ser adaptado completamente, não é? E tanto professores quanto alunos aprenderam um novo modelo. Essa adaptação foi necessária para a busca de uma educação de excelência. Esse é o assunto que Denise Belladonna traz hoje no quadro Educação. Boa tarde. O comentário de hoje é uma parada, é um convite aos professores para pensarmos juntos. Eu já mencionei aqui o fato da Covid-19 trazer as situações como elas são, a começar pela minha imagem, que, enquanto era gravada no estúdio, deixava alguns traços subjetivos. Quanto ao dia a dia nas escolas, a pandemia nos pegou numa fase de busca pela excelência. As melhores escolas, os melhores trabalhos entre os professores, o incentivo dos alunos de serem os melhores. Certo dia eu li uma frase que elucida muito bem esse fato. O título de campeão vale desde que não seja precedido pela palavra vice. E nós estávamos correndo nessa direção, em se tratando de educação. A corrida era por excelência. Talvez estivéssemos quase alcançando o primeiro lugar, até que acordamos e tudo que tínhamos por excelente, ou quase tudo, não valia mais. A educação seguia o fluxo dos outros segmentos. A medicina está sempre em busca de novos recursos para a saúde. A indústria e o comércio procurando produzir e vender produtos sempre melhores. E nós, professores, também buscando ser os melhores no ensino para a aprendizagem dos nossos alunos. Procurávamos e ainda procuramos, só que agora precisa ser, de novo, de um jeito novo. A minha colocação nesse momento é que os professores
Nessa fase de aperfeiçoamento, de reconstruções, não esqueçam da sua essência. A essência do professor sendo bom, muito bom ou ótimo. A essência de levar o conhecimento ao aluno ou levar o aluno ao conhecimento. De tirar o aluno do lugar onde ele está e fazê-lo avançar. Avançar por caminhos curtos, caminhos longos ou mais longos ainda, mas avançar. E já quero convidar você a participar com a gente aqui do Telejornal NT Sul. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e eu quero receber aqui o seu recado, a sua opinião, a sua informação, a sua notícia. Então participe, mande a sua mensagem para a gente, já estamos aqui a postos, telefone na mão, não é? E a nossa produção também de olho lá no nosso canal do WhatsApp e você pode mandar a sua mensagem. 51997697129, mande a sua mensagem, mande sua foto, já a gente põe aqui na telinha. Tem o Facebook também para participar, a nossa live já está no ar, facebook.com/TV Cachoeira, você pode deixar a sua opinião, o seu recadinho por lá também. Gente, neste ano, a Jornada Acadêmica Integrada da UFSM vai ser online. O tradicional evento organizado pelas pró-reitorias de pós-graduação e pesquisa, de extensão e de graduação, vai ser entre os dias 19 e 23 de outubro, com novos formatos de apresentação dos trabalhos. E hoje abriram as inscrições. Se você quer participar, basta acessar o site que está aparecendo aí na tela para você e enviar o resumo do trabalho de acordo com as normas do edital e também o arquivo de apresentação. O prazo termina já na sexta-feira, dia 31. As inscrições para ouvintes também estão abertas na página e podem ser feitas até 21 de outubro. O evento busca estimular a participação dos alunos em eventos no meio acadêmico, promover a troca de experiências e divulgar os trabalhos dos acadêmicos. Bom, a gente fala agora de um assunto que muitos telespectadores nos perguntam quase todos os dias: a Ponte do Amorim, aqui em Cachoeira do Sul. As obras de construção da ponte foram retomadas na manhã de hoje. Foram retomadas hoje pela manhã as obras aqui na Ponte do Amorim pela empresa Ledur, vencedora da licitação responsável pela construção da nova Ponte do Amorim. A empresa trabalha agora na instalação das 7 vigas de sustentação da estrutura. Para isso, equipes da RGE foram deslocadas até o local para garantir que a energia fosse desligada, a fim de garantir segurança para a realização dessa obra. 33 pontos de energia foram afetados desde as 8 da manhã e segue até às 17 horas. O Departamento de Vigilância Sanitária, o Departamento de Vigilância em Saúde, que fica nas proximidades aqui da ponte, teve também a sua energia desligada. Apenas o telefone aqui do Departamento de Vigilância em Saúde não estará funcionando durante o dia de hoje em função dessas manobras necessárias para a segurança dos trabalhadores da empresa Ledur, que trabalham então aqui na reestruturação da Ponte do Amorim. Ainda depois dessa fase de instalação das 7 vigas, a empresa trabalhará na montagem da estrutura e da pista de rodagem. Passada essa etapa, 21 dias para que ocorra a cura do concreto e mais um tempo, então, para que as obras sejam concluídas e os últimos ajustes sejam adaptados para a liberação do trânsito aqui na Rua Conde de Porto Alegre. Obrigado, Thelma, pelas informações. E hoje tem a última leitura comunitária do Plano Diretor de Cachoeira do Sul, que está em desenvolvimento. 4 leituras já foram realizadas desde a semana passada nas escolas de Nanere, Baltazar de Bem, Maria Pacifico de Freitas e no Ciprom, sede dos professores, né? Esta última leitura vai ser na escola Alarico Ribeiro às 6h30 da tarde. Em função da pandemia, o público é reduzido. Não está previsto para hoje transmissão da reunião pela internet. E a gente já vai agora para o primeiro bloco de interações aqui no NT Sul. Você que ainda não mandou a sua opinião, uma informação, uma foto para a gente, mande agora pelo WhatsApp para o número 51997697129. E você também pode participar lá pelo Facebook, como eu falei agora há pouco, né? facebook.com/TV Cachoeira. É pelo Face que eu começo aqui os recados dos nossos telespectadores. Começo aqui com a mensagem do Lucas Nascimento. Ele comentou a reportagem que a Lena produziu, falando sobre o déficit habitacional aqui de Cachoeira do Sul, né? Cerca de 1.300 famílias que estão morando em casas, vamos dizer assim, improvisadas ou em áreas que são de preservação, com risco de alagamento e que precisam de outro local, né? De um outro terreno
para construir as suas casas, precisam ser deslocadas. Ele diz aqui, infelizmente, essa situação no Bom Retiro não é de agora, o poder público não chega nos mais necessitados, é uma triste realidade. Obrigado, Lucas, aí pela sua mensagem. A Fátima Lisboa mandando mensagem para a gente aqui, obrigado, Fátima. Nara Machado também mandando seu recadinho. O Luiz Augusto também ligado com a gente lá em Passo Fundo, a gente manda um abraço para ele. O José Luiz Costa, Gilmário Lima, Rosane Cassol, Luiz e Marlu Santos. Grande abraço para vocês, obrigado pela companhia. Vamos aqui para a tela. A Marlene mandando mensagem aqui também. Quero agradecer à turma da Prefeitura que colocou as lâmpadas aqui na Vila do Piquiri ontem. Na semana passada, mandei foto para vocês com as ruas no escuro. Agora está tudo claro. Vamos ver aqui a foto que a Marlene mandou pra gente. Olha aí, tá aí o pessoal trabalhando, né? A pessoa responsável por fazer a troca e aqui já do ladinho também a foto da rua iluminada. Obrigado, Marlene, por fazer esse relato pra gente aí, né? Ficamos felizes de ver aí a situação resolvida, né? A gente cobra, destaca aqui aquilo que não está funcionando, que não está dando certo pela cidade e gostamos também de ver o desfecho, né? Quando os assuntos são finalmente resolvidos. Muito obrigado. Vamos aqui para a tela, tem mais. A Luana Cunha também manda mensagem para a gente. Gostaria de parabenizar todos nós, agricultores, pelo Dia do Agricultor, que foi ontem, diz aqui a Luana Cunha. Legal, obrigado aí pela mensagem. Ah, e tem foto aqui. É da Luana essa foto? É da Luana. Então vamos voltar aqui para a gente mostrar rapidamente a foto da Luana, enquanto eu aproveito para parabenizar a todos os agricultores, né? Quem mora na zona rural aí, portanto. Bom, estava na tela aí a foto, a gente agradece, portanto, pelo envio. Aí está. A Catiúcia da Silva também manda mensagem pra gente. Registro da geada na minha casa. Vamos ver a foto que a Catiúcia mandou pra gente. Tá um pouquinho contra a luz, mas dá pra ver ali no telhado, né, que ficou branquinho de geada. Realmente fez bastante frio em Cachoeira do Sul hoje de manhã, né, cerca de 2 graus. E o frio deve continuar ainda pelos próximos dias, daqui a pouquinho a gente vai ver na previsão do tempo. Bom, vai mandando sua mensagem, o seu recadinho, já já a gente volta pra tela, quero ver sua mensagem aqui também. A seguir, a gente traz um panorama da movimentação política em Cachoeira do Sul para as eleições de 2020. E ainda, você vai conhecer um casal que vendeu tudo que tinha para viajar, conhecendo projetos e histórias inspiradoras em todo o Brasil e no mundo. O NT Sul volta já! Agora, meio-dia e 27, o NT Sul já está no ar, de volta ao vivo aqui. Obrigado pela sua companhia, bom almoço para você que está em casa, reunido com a sua família ou no trabalho. Obrigado por estar com a gente aqui. Bom, vamos conferir agora a previsão do tempo. Hoje é o dia mais frio da semana no estado gaúcho. Aqui em Cachoeira do Sul, na sexta-feira, as temperaturas já devem ser um pouco menos frias. A quarta-feira amanheceu bem fria em Cachoeira do Sul, mas com sol. E o predomínio vai ser de céu claro ao longo de todo o período. Temperatura mínima 2 graus, máxima 13. Quinta-feira também vai ter o predomínio de sol, com presença de nuvens à tarde, mas sem chuva. As temperaturas seguem baixas. Mínima 5 graus, máxima 15. Sexta-feira tem sol entre nuvens e temperaturas menos baixas. Ainda assim vai ser frio. A mínima é 8 graus e a máxima 20. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho deve ter uma quarta-feira de muito frio, mesmo com a presença de sol à tarde. De acordo com a Metsul Meteorologia, o sol predomina nesta quarta-feira, mas com maior nebulosidade no norte e nordeste. A influência da massa de ar seco e frio permanece junto com o centro de alta pressão do centro da Argentina e Uruguai. Em Porto Alegre, temperatura máxima 14 graus, também 14 em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado. No norte do estado, em Passo Fundo, 13. Também 13 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 14 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 13 graus. Estão se aproximando os períodos de pré-convenções e os bastidores da política se movimentam. Nos partidos, as conversas visando a formação de alianças vão se intensificando, com um cenário em que pelo menos 10 nomes se apresentam previamente como candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. Nós vamos falar agora com a Thelma Tomás, ela está lá na redação do NT Sul e tem atualizações pra gente. Boa tarde, Thelma, tudo bem? Conte tudo pra gente aí sobre os bastidores da política de Cachoeira. Pois é, com 10 candidatos apresentando nome, os bastidores fervilham, Nunes. Boa tarde para ti, boa tarde para todos. As alianças estão sendo traçadas ainda
num clima um pouco misterioso. Ontem eu conversei com presidentes de siglas e com alguns candidatos e a gente já tem algumas atualizações aí para trazer para os nossos telespectadores. Vamos começar então falando sobre essas alianças, né, tão aguardadas, as movimentações estão acontecendo. Fala para a gente sobre as possíveis coligações. Efetivadas e publicizadas apenas uma formação de aliança, que é do Republicanos de Oscar Sartório com os trabalhistas. A presidente do PDT me confirmou ontem que Oscar é o nome que representa essa combinação de siglas. Embora não confirmando, Oscar Sartório segue lutando num namoro aí com o atual prefeito Sérgio Gnatti, visando uma parceria de prefeito e vice. Oscar Sartório está numa nova tentativa à Prefeitura Municipal e confirmou estar aberto a negociações. Já Sérgio Gnatti segue mantendo o mesmo discurso de que não está preocupado com política no momento e que o foco é o combate à pandemia. Mas a gente já presenciou, inclusive, alguns encontros que andaram acontecendo entre o candidato Oscar Sartório e o atual prefeito Sérgio Gnatti. As informações ainda circulam, Nunes, em forma de boato nos bastidores da política, mas alguma coisa deve estar acontecendo por aí. Além disso, o PTB, que era uma alternativa a esse frentão formado pelo Republicanos junto com o PDT, segue apostando em lei de festinale e com algumas conversas traçadas, mas percebe no nome da atual coordenadora do Cine aqui de Cachoeira do Sul uma candidatura viável e de expressão. Com isso, se fortalece, então, o nome da lei de festinale, representando o PTB depois de 23 anos sem a apresentação de um nome à Prefeitura de Cachoeira do Sul. O PSB, a única alternativa viável em fechar uma parceria com o PT, está fortalecendo o nome do professor Gercei Silveira. Segue as negociações com alguns partidos, com o próprio PT, inclusive, mas traz, segundo o presidente da sigla, Ronaldo Trojan, uma alternativa de trabalhos de uma pessoa com uma folha de serviços prestados à comunidade e sem um passado político que pode ser um calcanhar de Aquiles, né, na campanha eleitoral. Por enquanto, segue o nome de Gercei Silveira, com uma possibilidade, inclusive, do PSB chegar às eleições de outubro com uma chapa pura, e outros dois nomes que já despontam com possibilidade de vice são de Teonas Balmarte e do professor Luiz Fernando Bernal. O PT segue, né, com o nome de Marta Caminha como preferencial e também avalia, Daniel Nunes, uma possibilidade de ingressar na corrida eleitoral com uma chapa pura, já que a alternativa de negociação teria de ser em função das ideologias políticas com partidos no máximo de centro-esquerda. A presidente da sigla, Cristina Mor, me antecipou ontem que, de fato, houve uma conversa aí com o PSB, as portas ainda não estão fechadas, mas ambas as siglas já trabalham com a possibilidade de apresentar uma chapa pura e buscar dentro das suas composições as parcerias para efetivar, então, essa candidatura. O Podemos de Kleber Cardoso segue aberto a negociações. Ele foi muito discreto ao falar comigo ontem ao telefone, disse que não tem uma previsão de quem o acompanhará na composição dessa sigla a majoritária, mas que está apostando muito forte no fortalecimento da campanha a partir dos nomes que compõem a sua nominata de vereadores. Leandro Balardim, pelo PSDB, segue com os seus planos de manter a candidatura já lançada ao final da eleição, há 4 anos atrás, se fortalecendo também nas conversas, excluindo apenas o PT, já por questões ideológicas, tal qual me disse a presidente do PT, Cristina Mor, que não há como conversar com quem faz parte da base de sustentação, tanto do governo federal de Jair Messias Bolsonaro, quanto de Eduardo Leite, e Leandro Balardim trabalha dentro do governo e é muito próximo do atual governador Eduardo Leite, e é uma representatividade da sigla aqui na região. Definidos, por enquanto, nessas conversas, apenas os desvios naquelas perguntas mais incisivas sobre quem vai ser o vice, com quem o partido pode fechar. O pessoal pretende manter isso um pouquinho em sigilo ainda, Daniel Nunes. Ok, até ela citou a questão de nominatas, né? Aos pouquinhos aí, aqueles que pretendem concorrer a vereador, né? Devagarinho vão surgindo, os partidos vão divulgando aí aos pouquinhos, né? Esses nomes. Quais os candidatos, então, Thelma, até esse momento, que têm aí as suas nominatas já definidas?
Quase todos me confirmaram ontem que estão com a composição para a Câmara de Vereadores concluída, fechada, com a representatividade feminina, inclusive, alcançada. A gente sabe que na reta final muitas desistências acontecem, então o pessoal que trabalha na formação dessas siglas e dessas composições ainda está captando possíveis candidatos até os 46 do segundo. De certo que a gente tem hoje já para informar no que diz respeito às majoritárias, é o caso do... tive que pegar uma cola aqui, porque são 10 nomes, né? O PSL de Francisco de Vargas Júnior, ele que é oficial da Brigada Militar reformado, que vem em parceria numa chapa pura com o professor Celso Lopes. Além dele, o Democratas com o Carlos Aguiar, que é bancário aposentado, que tem como parceiro, então, nessa composição a majoritária, o delegado João Goulart. Ok, vamos voltar aí para falar um pouquinho sobre o PP, que é uma sigla tradicional aqui em Cachoeira do Sul, né? Tem como o seu nome principal José Otávio Germano, mas há uma incógnita, uma divisão interna aí. A grande pergunta é, José Otávio Germano vai concorrer? Não vai? Do que depende? Conte pra gente, então. Pois é, eu conversei ontem com o presidente da sigla, André Bessov, e ele me confirmou que realmente os dois nomes para a pré-convenção do progressista são José Otávio Germano, que desponta como um dos favoritos, que terá então uma disputa interna com o agropecuarista Paulo Schwab. No início da campanha, melhor dizendo, do início do ano, quando a gente já especulava sobre as possibilidades de candidaturas à prefeitura em Cachoeira do Sul, José Otávio Germano se lançou como um único candidato. André Bessov chegou a colocar o seu nome à disposição, mas não se colocou na posição de pré-candidato. Quando a consolidação dessa pré-candidatura de José Otávio já caminhava com algumas negociações, inclusive com o MDB, Paulo Schwab apresentou o seu nome e vai para a disputa interna. Informações vindas diretamente de dentro da executiva dão conta de que a vitória ainda não está certa, embora José Otávio tenha o nome despontando aí como preferencial. Dentro da própria sigla, tudo indica que essa disputa será voto a voto. A seu favor, o ex-deputado tem apenas os vereadores que têm assento já garantido aqui no Parlamento Municipal, que já abriram o voto em favor da candidatura de José Otávio Germano. As emoções ficarão para o final aí dessa avaliação, em que será definido se o PP, o Progressistas, vai contar mesmo com a candidatura de José Otávio Germano ou se mudará os planos para Paulo Schwab. Na confirmação do nome de José Otávio Germano, então, desponta como vice em negociações já bem adiantadas e que foram suspensas temporariamente, segundo me informou ontem o presidente do MDB, pastor Paulo Gonçalves, o nome de Luciano Figueiró será apontado como vice de José Otávio Germano. Bom, para a gente finalizar, então, Thelma, minha pergunta é justamente sobre o MDB. Então, o caminho, vamos dizer assim, preferencial da própria sigla nesse momento é indicar, vamos dizer assim, um vice se fechar essa negociação política com o PP. Em caso de não fechar essa parceria, ou digamos que Paulo Schwab seja o escolhido pelo diretório dos progressistas, então o MDB teria uma candidatura própria? Não, já está fechada a questão dentro da executiva do MDB que não haverá apresentação de candidatura própria. Pastor Paulo Gonçalves, presidente da sigla, ontem me relatou mais uma vez aquilo que nós já havíamos antecipado aqui. O MDB não tinha intenção de lançar um nome preferencial. Isto ficou confirmado a partir da revelação dessa negociação já bastante precoce com o Progressistas para que Luciano Figueiró fosse vice de José Otávio Germano. O nome de Igor Noronha despontou por uma vontade do parlamentar de representar a sigla numa corrida eleitoral. No entanto, numa avaliação interna do partido e também com pesquisas que foram feitas, não seria consolidada essa candidatura de forma a uma frente realmente de competição à Prefeitura de Cachoeira do Sul. Com isso, Igor volta à candidatura a vereador e o MDB segue aguardando o desfecho aí para tentar compor como vice em alguma sigla. Como eu já antecipei e reafirmei, tudo indica que os caminhos encaminham essa parceria para o Progressistas. Thelma, obrigado pelas informações. Boa tarde. Boa tarde. E nós seguimos aqui acompanhando também todos esses bastidores, não é, da política, até ter a consolidação dos
por enquanto, pré-candidatos, né, até que eles virem candidatos oficialmente à Prefeitura de Cachoeira do Sul, nesse ano controverso, com tantos problemas, né, em que o novo representante, o novo prefeito, novos vereadores serão escolhidos. Estaremos aqui prestando todos os detalhes, todos os esclarecimentos para ajudar você de casa também na escolha e na decisão sobre o seu voto. Nós vamos para a nossa telinha para ver mais algumas mensagens dos nossos telespectadores. Antes eu vou relembrar aqui o número do nosso WhatsApp para você que ainda quer participar com a gente, 51997697129. Não esqueça de informar o seu nome e também a sua cidade. Vamos aqui para a tela, vamos ver os recadinhos que estão chegando para a gente através do nosso WhatsApp. Tem aqui o Cristiano Costa, o Cristiano é de São Cepé, ele diz aqui, aí vai o registro da geada que tivemos nessa manhã no interior de São Cepé. Vamos ver a foto do Cristiano, olha aí, bela montagem, né? Ficou tudo branquinho de geada hoje cedo. Valeu, Cristiano, grande abraço para você, uma boa quarta-feira, um abraço especial para os amigos em São Cepé. Quem mais? A Dalia, de Palmeira das Missões. Estou assistindo o NT Sul pelo YouTube e me esquentando com a minha gatinha. Vamos ver aqui a foto da Dalia. Olha aí, aquecedor ligado, né? E ali está a gatinha na frente do aquecedor. Legal, obrigado aí pela foto. Grande abraço para vocês em Palmeira das Missões. Tem mais mensagem? O Rogério Grutzmann, de Cachoeira do Sul. Meu gauchinho Matias está aproveitando o sol. Vamos ver a foto que o Rogério mandou pra gente. Olha aí o Matias, né? Bom demais nesses dias frios aqui do Rio Grande do Sul, quando dá aquele céu azulzinho, azulzinho. E aí, né, pelo menos tem o sol para aquecer. Obrigado aí pela foto. Grande abraço para vocês. Quem mais? A Marciele também manda mensagem aqui, é de Cachoeira do Sul. Gostaria de parabenizar meu filho, Lucas, que faz aniversário hoje. Portanto, homenagem aí da Marciele para o Lucas. Vai o nosso abraço também, desejando muitas felicidades. Aquele abraço, embora à distância, né? Desejando muitos anos de vida. Vai mandando sua mensagem, vai mandando seu recadinho. Daqui a pouco a gente volta para a tela para ver mais recados aqui dos nossos telespectadores. Dados divulgados ontem apontam que Cachoeira do Sul teve mais demissões do que admissões em quase todos os meses do primeiro semestre de 2020. Junho foi o segundo pior mês do ano. Cachoeira do Sul teve perda de 115 postos de trabalho no mês de junho, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados na última terça-feira. O setor com mais perdas foi o da agropecuária, que teve 113 desligamentos no mês. Também tiveram perdas os setores de serviços e indústria. No mesmo período, comércio e construção tiveram saldo positivo. Na soma de todo o primeiro semestre de 2020, os números de Cachoeira do Sul também são negativos. Foram 1.452 admissões contra 1.928 desligamentos. O pior índice foi no mês de abril, que teve admissões, mas o número de demissões foi bem maior, resultando na perda de 350 postos de trabalho. Diferente dos números de junho, o setor do comércio não teve saldo positivo no acumulado do primeiro semestre. Pelo contrário, foi o que teve mais perdas. Foram menos 226 vagas de trabalho e todos os outros setores também terminaram o semestre com perdas. Nos serviços foram 158 vagas a menos, já na indústria, 78. Agropecuária e construção tiveram perdas menores. Observando os dados por faixa etária, a única que teve números positivos em todo o semestre foi a de 18 a 24 anos de idade, um saldo positivo de apenas 3 vagas de emprego. Todas as outras faixas etárias tiveram perdas, a maior delas para as pessoas que têm entre 30 e 39 anos, menos 149 postos de trabalho no semestre. Gente, uma correção agora. Ontem nós mostramos aqui no NT Sul que o Movimento Rotário de Cachoeira do Sul está oferecendo um curso de formação para cuidador de idoso. Ao final da entrevista, apareceu na tela o contato para as inscrições no curso. Porém, o contato estava incorreto, estava errado. Então, vou passar agora o número certinho para as inscrições. Anote aí, 51993353377. Vou repetir, está na tela. Anote se você tem a intenção de fazer este curso. Código de área é o 51 993353377.
Este é o número correto para quem quer fazer o curso de cuidador de idoso. Esta informação também está no nosso site, que você pode acessar em novotempo.com/ntsul. Você teria coragem de se desfazer de todos os bens e viver na estrada, conhecendo pessoas, histórias e projetos para mudar o mundo? Pois é, nós vamos trazer hoje a história de um casal que vendeu o apartamento que tinha para viver este sonho. Eles já percorreram mais de 1 milhão de quilômetros. Estiveram em todos os estados do Brasil e em 12 países para conhecer mais de 6 mil projetos. Quem conta os detalhes desta história, desta grande aventura, é a repórter Gabriela Belo. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NTSul de hoje. Pois é, uma história bem curiosa e por isso a gente vai lá para Minas Gerais para conversar um pouquinho com o Eduardo e com a Yara, que são os idealizadores desse projeto. Sejam muito bem-vindos ao NTSul de hoje. Gratidão pelo convite, pelo carinho. É muito bom poder partilhar essas histórias. Somos gratos pelo convite. E aí, me contem como que funciona esse trabalho de vocês, né? Como que é o dia a dia, a rotina de vocês, se é que existe uma rotina. Assim, para quem não nos conhece, nós somos os Caçadores de Bons Exemplos, um casal que cansou de ouvir notícia ruim. Aí nós vendemos tudo que a gente tinha, doamos as nossas coisas e embarcamos numa viagem em busca de pessoas que mudam o mundo, pessoas que pararam de falar de problema e buscam a solução. Pessoas que pararam, tiraram o bumbum da cadeira e estão botando a mão na massa, né? E isso foi desde 2011, a gente está completando 10 anos na estrada em busca desses projetos sociais. E foi em 2011 que vocês venderam um apartamento que moraram para investir nesse projeto. Sim, a gente vendeu tudo que a gente tinha, doamos as nossas coisas, nos comprometemos a ter apenas aquilo que a gente consegue carregar. Então, por isso que a gente mora em um carro. Moramos 7 anos numa barraca de lona automotiva, uma barraca em cima do carro. Depois 2 anos em um camper, é uma casinha de 6 metros quadrados na caminhonete. E hoje nós temos um motorhome. E o que motivou vocês para encarar essa transformação toda aí? Foram várias coisas, né? Assim, não foi uma ideia apenas, mas foram vários questionamentos que a gente tinha dentro da gente. Mas o mais importante é um questionamento que todo mundo tem, que é qual o sentido da vida? O que a gente está fazendo aqui nesse mundo? Será que nós estamos aqui apenas para olhar para o próprio umbigo, namorar, casar, construir uma linda família, trabalhar, ganhar dinheiro, um patrimônio, morrer e deixar uma herança material para os filhos? Ou além disso, porque as pessoas são excludentes, ou isso, né? Mas a gente também ajudar as pessoas, olhar com o coração, viver em comum unidade. Então, esse questionamento de qual o sentido da vida, que estava muito latente dentro da gente, foi a mola propulsora para a gente poder viver e conviver com essas pessoas que estão construindo um mundo melhor. E aí vocês viajam o mundo, eu imagino que o Eduardo é o motorista dessa aventura, conhecendo e catalogando bons exemplos. Já são mais de 6 mil ações catalogadas por vocês. Isso, nesses 10 anos nós já rodamos mais de 1 milhão de quilômetros, né, por todos os estados do Brasil, conhecemos 12 países e temos mais de 6.100 projetos catalogados e distribuídos, né, gratuitamente aí nas nossas redes sociais. A ideia é que no mapa as pessoas possam entrar e localizar um projeto perto da sua cidade e assim ajudá-los, né, ou se voluntariar no projeto ou então ajudar financeiramente. São muitas ações, muitos projetos, né? Diversos bons exemplos. Eu imagino que seja difícil citar um, mas eu quero que cada um de vocês me diga qual que fez mais diferença na vida de vocês. Complexo, porque são histórias muito bonitas, né? Desde um professor que criou 1.700 tecnologias sociais de como educar uma criança sem dinheiro, um médico que largou tudo para ir para a Amazônia, vacinar os ribeirinhos da Amazônia e criou um barco-hospital, o Barco-Hospital Abaré. No Rio Grande do Sul, Roseli, uma gari analfabeta que empodera mais de 200 famílias em Porto Alegre. São muitas histórias lindas. A Alcione de Albanese, que já construiu 4 cidades do bem com 75 mil pessoas, envolvendo mais de 6 mil voluntários.
Então, todas essas histórias são muito marcantes e muito inspiradoras para nós. Escolher uma história é impossível, né? Porque não importa o tamanho do projeto, né? O que importa é a ação que ele faz ali na sua comunidade. Então, todos os projetos, para nós, são muito especiais, né? Então, não tem como escolher um projeto só. E alguns são projetos que começaram pelo amor e outros começaram pela dor. Uma mãe que perdeu a filha abusada e assassinada, enterrada no quintal da própria casa dela, e ela entendeu que não adiantava ela se revoltar, ela tinha que fazer com que outras famílias não passassem pela dor que ela estava fazendo. Ela criou o movimento Maria Cláudia pela Paz, onde leva a cultura de paz nas comunidades violentas de Brasília. Ou até um ex-detento, que era uma pessoa considerada marginalizada, uma pessoa violenta e tudo, decidiu, por causa de uma pessoa que deu um abraço, um beijo no rosto dele, decidiu transformar toda a inteligência que ele tinha para o mal. Ele começou a usar a inteligência para o bem. Há 20 anos atende mais de 125 crianças em Sorriso, no Mato Grosso. Então, são muitas histórias lindas. E aí, tudo é muito lindo, né? No olhar de vocês, tudo é muito belo, só bons exemplos, boas notícias. Mas e as contas? Como que ficam? E o dia a dia, o alimento, o vestuário? Então, a gente vive uma economia solidária e colaborativa. Nós não temos nenhum grande patrocinador, nós não temos nenhum vínculo político, nem vínculo religioso. Nós não temos nenhuma instituição por trás. Quem nos ajuda a nos manter na estrada são as pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho. Inclusive, nós engordamos 15 quilos, porque todo mundo quer almoçar com a gente, quer jantar com a gente. Então, a nossa despesa ela é muito baixa. Como a gente mora no carro, a nossa despesa é muito baixa. São as pessoas que vão colaborando com o nosso projeto de acordo com o que a gente vai precisando. Inclusive abastecendo o veículo. Exatamente. Tem uma história muito, muito bonita que a gente vivenciou, que o nosso dinheiro tinha acabado e a luz do combustível acendeu e a gente parou o carro para pensar como a gente ia continuar. Aí, de repente, veio uma moto com um senhor velhinho, magrinho, e veio na minha janela e falou assim: meus filhos, ainda bem que eu encontrei com vocês. Quando eu vi vocês na TV, eu virei para minha véia e disse: tá vendo? Nós somos pobres, nós moramos num barraco, nós não tivemos opção. Esses dois largaram tudo para tirar a gente do barraco. Um dia eu vou encontrar com eles e vou ajudá-los. Ainda bem, meus filhos, que foi hoje. Eu acabei de receber, tá aqui, R$100. Aquele senhor não estava dando pouquinho que ele tinha, ele estava dando tudo que ele tinha. Aí o Dodô se emocionou muito, eu me emocionei, todo mundo chorando, ele chorando, e a gente não se sentiu digno de aceitar. Eu disse: não, o senhor tem que ajudar o próximo que está próximo, algum projeto perto da sua casa. Aí ele virou para mim e falou assim: tá bom, vou fazer isso, mas olha nos meus olhos e me promete que vocês não vão parar. A gente estava parado, a gente estava sem combustível. Eu tirei força do fundo do útero, olhei para ele e falei assim: pode ir tranquilo que tá tudo bem, a gente promete que não vai parar. Ele foi embora, a gente ficou destruído no carro. Que doideira é essa? Você negar receber ajuda na hora que você mais está precisando. E aí eu bebo muita água, tinha uma loja de conveniência de um posto de combustível na esquina, a gente foi comprar uma água com as moedas que a gente tinha do lado da marcha. De repente vem um cara e bate nas costas do Dudu. Vocês vão abastecer? A gente só veio comprar água. Ele: eu sou o dono do posto, isso é o que eu tenho de melhor para dar para vocês vão abastecer. A gente olhou, o tanque está vazio, a luz do combustível está acesa. Aí ele completou: eu não estou perguntando, o que eu estou fazendo é para vocês não pararem. Exatamente aquilo que o senhor tinha falado em questão de 15 minutos. Então, quando você tem uma causa, uma camisa, quando você acredita verdadeiramente no que você faz, o que você faz ajuda as pessoas, o universo conspira e tudo dá certo. Nos últimos meses, por conta da pandemia, o trabalho de vocês também precisou, né, ser transformado. E aí, como que está o projeto? Como que vocês estão buscando catalogar esses trabalhos, essas ações em meio à pandemia de coronavírus? Nós estamos parados aqui no interior de Minas Gerais, com meu pai e minha mãe, estamos aqui com eles, mas não que a gente esteja parado com o projeto. Nós aumentamos exponencialmente o impacto, literalmente em 330%, o impacto do nosso trabalho, migrando do presencial para o virtual.
Então, hoje a gente faz muitas palestras, a gente faz muitos cursos, a gente está participando de um desafio que é mobilizar 10 milhões de pessoas para ajudar 10 milhões de famílias, que é o desafio 10x10. Então, a gente está trabalhando muito. É tempo de ficar em casa, mas não de mãos atadas. E aí, quem quiser participar desse desafio, é só acessar desafio10x10.com.br. Isso. E quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, como que pode fazer? Nós estamos em todas as redes sociais, né? Estamos no canal do YouTube, temos um site, caçadoresdebonsexemplos.com.br, estamos no Instagram, Facebook, TikTok, todas as redes sociais nós estamos nelas. A gente está disponibilizando também, nesse período, 6 livros que nós escrevemos. O e-book está gratuito no nosso site. Então, tem um livro que é Em Busca de Brasileiros que Fazem a Diferença, que é as histórias do Brasil. Em Busca de uma Fraternidade Sem Fronteiras, que é um projeto que a gente apoia sensacional, que é a Fraternidade Sem Fronteiras. E 40 histórias nessa quarentena, 40 histórias de projetos, gibi para criança, transcrição do TEDx. Então, quem quiser conhecer a nossa história, caçadoresdebonsexemplos.com.br. Não falta lugar, né? Estão em todas as plataformas digitais e também, né? Livros impressos ou virtuais também. Yara, Eduardo, foi um prazer ter conhecido vocês, um prazer ter, né, conhecido mais da história de vocês, ter passado isso também para os telespectadores. Quero agradecer a participação de vocês, aí de longe, né, de Minas Gerais. Obrigada mesmo. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. E a gente deixa uma frase que nos inspira muito, que é: seja você a mudança que quer ver no mundo. Vamos juntos construir um mundo melhor para todos. Beijo. Então tá, quer dar mais uma mensagem, Eduardo? Acho que basicamente é isso, né? Eu acho que é tempo de ficar em casa, mas não de mãos atadas, né? Então vamos parar de reclamar das coisas ruins, porque tem muita gente boa fazendo coisas espetaculares pelo Brasil. O Brasil está cheio de problema, mas ele tem solução para todos eles. Se Deus quiser, depois que tudo isso passar, né, vocês não vêm por Cachoeira do Sul catalogar uma ação, um projeto por aqui. Tá bom? Obrigada mesmo e um abração no coração de vocês. Iremos sim. Beijo! Daniel, essa foi a participação do Eduardo e da Yara, né? Eles que participam e que viajam em busca dos bons sonhos. Por conta da pandemia, como eles falaram, eles estão fazendo esse trabalho virtual, mas não pararam. Eu volto contigo. Que bom exemplo, não é mesmo? É verdade. Obrigado, Gabi, pelas informações, pela entrevista. E você que está em casa, se animaria a seguir o exemplo aí dos caçadores de boas histórias, de bons exemplos? Vender tudo, seguir a vida aí caçando boas histórias, né? É um desafio, com certeza. Bom, nós vamos para a tela, porque tem mensagem chegando dos nossos telespectadores. O Rangel Maus, aqui de Cachoeira, dizendo o seguinte: que lindo esse projeto dos caçadores de bons exemplos. Sinceramente, me emocionei. Que esse projeto dê muitos e muitos frutos. Parabéns a este casal maravilhoso. Obrigado, Rangel, pela sua mensagem, pela sua participação com a gente aqui também. Vamos ver as próximas mensagens. O Alex Kegler mandando mensagem pra gente aqui também. Estou sempre ligado no NT Sul pelo YouTube. Manda um registro do pôr do sol de ontem. Vamos ver aqui a foto que o Alex manda pra gente. Legal, Alex. Belo registro. O Alex tem sempre aí boas fotos, né? Boas histórias de suas andanças por Cachoeira do Sul. Um abraço para você. Aliás, por falar em YouTube, que o Alex está nos assistindo por lá, mensagem aqui também da Anete Rosa, Anete Regina Gomes da Rosa, ligada com a gente também aqui pelo YouTube da TV Cachoeira. Obrigado pela participação. A Neuza Viegas também mandando mensagem: estou fazendo toucas para os netos para me entreter na quarentena. Vamos ver aqui a foto que a Neuza manda para a gente. Aí estão as toucas que ela faz, né, para os seus netinhos, aproveitando o tempo livre, né, durante a quarentena. Muito obrigado pela foto e bom trabalho aí para você. O NT Sul desta quarta-feira está chegando ao fim. As reportagens de hoje e outros conteúdos você encontra no nosso site novotempo.com/NTSul. Fique ligado também na nossa página do Facebook para saber das principais notícias de Cachoeira, facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul volta amanhã ao meio-dia. Eu espero por você. Até lá. Tchau.